O Ministério da Infraestrutura criou o Programa de Estímulo ao Transporte em Cabotagem, conhecido como BR do Mar, cujo projeto de lei já está em aprovação no Congresso Nacional. Voltamos a falar sobre esse assunto com aqui os nossos convidados. Bem, vamos falar do benefício que esta lei pode trazer para a cabotagem. Doutora Nájila, fale um pouquinho aí, que você é especialista em regulação. Bom, Arthur, o projeto BR do Mar, ele vem para fomentar, como você já disse, incentivar a navegação de cabotagem. Frente a muitas polêmicas também por parte dos armadores, da Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem, na parte trabalhista também. Mas o que promete o projeto de lei 4199, que inclui o BR do Mar, porque o projeto de lei não é só, a BR do Mar não é só o projeto de lei, né? Ela abraça outras áreas também, né, do transporte marítimo. E, bom, a discussão é que vai abrir para empresas estrangeiras operarem aqui na navegação de cabotagem. Não precisa ter empresa brasileira, não precisa incluir a empresa brasileira de navegação, e sim o afretamento desses navios estrangeiros para operarem na cabotagem aqui no nosso país. Isso vem gerando a casco nu, né? Que hoje a casco nu, afretamento por tempo e afretamento por viagem, como previsto na Lei 9432, que é a nossa lei de navegação, como eu havia falado antes, que já vem sofrendo várias alterações. A grande questão é abrir até certo ponto é bom para os armadores locais. Isso vem tendo uma grande polêmica. Quais são as empresas que vão operar? Nós temos hoje uma lista de empresas que operam na navegação de cabotagem. Fabiola que trabalha com uma delas, e existe essa resistência frente ao que o projeto de lei promete, de trazer navios estrangeiros. Mas essa resistência por parte de quem? Das empresas que já estão? Das empresas que já operam na cabotagem hoje, né? E também a questão do trabalhador marítimo. O projeto anteriormente, teve mudança agora em dezembro, mas o projeto anteriormente prometia que 2% da tripulação, dois terços da tripulação teria que ser brasileira. No anterior ou nesse? Isso, o projeto, o texto antes, mas fizeram essas alterações lá. E aí chegaram a um acordo de 2/5, ainda vai para o Senado para ver se resolve essa situação. Ou seja, a maior parte da população teria que ser brasileira. A maior parte da tripulação, desculpa, a maior parte da tripulação teria que ser brasileira. Só que os armadores empregam indianos, filipinos, não tem carteira assinada. Então o Ministério Público do Trabalho vem trazendo uma série de discussões acerca disso, e o Ministério de Infraestrutura vem também falando que o BR do Mar vai criar mais postos de trabalho. Só que as empresas não querem abrir mão de empregar estrangeiros por menor custo. Que é o caso na navegação internacional, né? Porque por mais que você queira fomentar postos de trabalho, gerar empregos, será que essas empresas vão realmente ter essa capacidade de empregar 2/3 de brasileiros para atuar na navegação de cabotagem? Isso ainda é uma incógnita. E eles vêm também reivindicando de por que nos outros países, como Estados Unidos, União Europeia, praticamente toda a frota que opera na cabotagem é nacional, com parcerias internacionais. E aqui a BR do Mar promete abrir para empresas estrangeiras. Vou fazer então uma pergunta aqui para a Fabiola. Fabiola, na navegação de cabotagem, de maneira geral, o pessoal empregado em terra não dá mais ou menos o mesmo proporção de quem é empregado embarcado? Dá para refazer a pergunta? O bom do gravado é isso. Quem está trabalhando em terra, na navegação de cabotagem, né, na carga, descarga, né, toda a operação, o efetivo de trabalhadores não é mais ou menos equivalente ao que está embarcado? Na verdade, Arthur, vamos lá. Quando a gente fala do que já vinha acontecendo, né, de quem está em terra fazendo essa operação e essa movimentação, a gente fala de um mesmo efetivo. Acho que a maior discussão e a maior preocupação das empresas também, de quem vai pagar esse frete final, é com a relação ao custo. Será que esse custo trabalhista de quem está a bordo não vai sobressair a ponto de impactar no custo final da movimentação da carga? Mas hoje já não é assim? Hoje já é assim. O que a BR do Mar promete é fomentar a ponto da gente poder, a ponto de ter esse equilíbrio para que a gente possa ter mais frota, ter mais navios, ter mais tripulação. Custo menor. Resguardando os interesses dessa tripulação, resguardando os empregos dos trabalhadores que são brasileiros.
né, para que não abra a ponto da gente superlotar as embarcações com tripulantes estrangeiros, como acontece no longo curso. Então, acho que a defesa da BR do Mar, né? Então tem essa questão trabalhista, né? Tem essa questão trabalhista. Mas tem uma outra questão também, e o CAD tem feito críticas a esse projeto. Por quê? Olha, eu vou só complementar. Eu acho que o ponto nodal do BR do Mar é justamente reequilibrar a matriz de transporte. Sim. Não é só transferir, fazer toda essa transferência do terrestre, porque nós precisamos do rodoviário, mais que nunca. Nós, inclusive, debatemos a questão do Arco Norte. Esse aumento do agronegócio, do Centro-Oeste, esse escoamento de carga pelo Norte-Nordeste, pelos portos do Arco Norte, vai continuar precisando das rodovias. Até porque não é toda carga, não é toda a origem que de vai carga ser feito que por cabotagem. É interessante fazer cabotagem, né? Quando ultrapassam os 200 quilômetros da costa, né, o custo ele já precisa ser bem também, revisto. Né, e o volume, ele precisa ser bem revisto para entender se a ferrovia não vai ser o melhor modal, se a rodovia não vai ser o melhor modal e até que ponto a cabotagem é o melhor modal. Esse equilíbrio vai ser interessante a partir do momento que a Norte-Sul chegar até a Estrela do Oeste em São Paulo, que você vai ter a ligação dos dois grandes portos brasileiros, né, que é o Complexo de Itaqui com Santos. Sim. Já começa a se fazer uma continha. Melhor é colocar a carga no trem ou melhor colocar a carga no navio? Sim, e a gente já também começa a pensar, né, em resolver aquela problemática que nós trouxemos aqui anteriormente. Sim. Né, em poder escoar essa carga lá do Centro-Oeste, aqui como carga de saída, como carga de retorno, aqui pelos portos do Arco Norte. Sim, sem dúvida. A questão Tinha uma CAD. questão eu não sei se é essa informação que você está buscando, mas no texto que vinha sendo feito, teve uma alteração agora em dezembro também, com relação a... Você fala na Câmara, alguns vetos que tiveram... Isso no próprio projeto de lei, que proibia a contratação de transporte terrestre, se pudesse aquela carga ser feita por transporte de cabotagem. Aí, obviamente, que as empresas... Não tem sentido. As empresas de transporte terrestre se revelam, como assim? Então a gente não vai poder transportar mais essa carga, porque se ela for transportada por cabotagem, se ela puder ser transportada por cabotagem, então aí nós criar uma reserva de mercado. Criaram reserva de mercado. Né? E aí, com toda a discussão, eles retiraram essa obrigatoriedade de contratação somente por cabotagem se a carga pudesse ser feita por esse modal. E aí agora existe a possibilidade por via terrestre. Só que nós encaramos essa realidade no nosso país, que é muito mais caro, os custos são bem mais elevados por frete, o tempo é muito maior, a questão da sinistralidade é muito grande por rodovias. Do transporte rodoviário. Pelo transporte rodoviário. E a cabotagem, o fomento à cabotagem, o BR do Mar, ele vem para retirar justamente essas questões. Acidente de trânsito, acidente por rodovia, então por cabotagem é bem menor o índice de sinistralidade. Até o índice de avarias é menor pela cabotagem. Exatamente, a redução dos poluentes, redução de frete. Acho que a gente não tem pirataria ainda aqui no Brasil, né? Pirataria de mar. Exatamente. Então não tem roubo de cargas ainda. Enfim, mas voltando à questão do CAD, eu não entendi bem qual a posição do CAD. O CAD se colocava, de certa forma, não contra, mas crítico ao projeto, porque via uma condição de concentração de mercado. Tem isso? Tem isso, Marcelo? Bom, acontece o seguinte, a gente sabe que 80% dos países costeiros têm reserva do seu mercado de cabotagem, né? Eles fazem reserva desse mercado. Eles são operados por empresas desses próprios países, né, com tripulação desses próprios países, né? O Brasil, na verdade, ele há algum tempo, desde 97, com a Lei 9.432, ele já é um dos países que vem promovendo esse tipo de abertura, né? E um dos grandes objetivos do programa de estímulo, a BR do Mar, é elevar a oferta de embarcações no país. O que acontece? Fabíola sabe bem, esse mercado marítimo internacional é um mercado de grande volatilidade, né? A oferta varia muito, os preços variam muito, né? Então, qual é a preocupação do CAD aí? E qual é a preocupação de alguns setores que criticam o projeto? Na medida que a gente abrir esse mercado, que houver mais embarcações estrangeiras sendo afretadas pelas empresas brasileiras de navegação, como proteger esse mercado
dessa volatilidade que tem no mercado externo. Mas a essa variação tão grande frete do mercado externo, de oferta de embarcações e de valores de frete também, né? Então, essa preocupação é uma preocupação que procede. Porque será que a gente vai conseguir fazer esse mercado funcionar, fazer com que os preços do frete realmente caia e que os benefícios gerados por esse programa e por todas essas atitudes não vão ser cooptados por 4, 5 grandes empresas que operam no mundo, né? Então, acho que a preocupação do CAD deve transitar por aí, né? E o objetivo do projeto é esse, é aumentar a oferta de embarcações para fazer o valor do frete cair e você poder fazer essa transferência, né? E fazer a sociedade funcionar, o transporte de cargas funcionar num modal que é mais econômico, que é ambientalmente correto e que é socialmente benéfico. Essa questão de concentração de mercado na mão de poucas empresas, eu acho que essa ação, se ela for se ocorrer, a própria ANTAC, como o CAD, podem ter ações conjuntas para regular esse mercado, né? Esse é o desafio da regulação, esse é o desafio da regulação nesse ponto, né? Porque na medida que está sendo revista a lei e vão ser revistas as normas, né, e você está abrindo esse mercado, a regulação também vai ter que se adaptar, né? Então a gente vai ter que mapear todos esses riscos. É necessário que se adapte, né? E me parece que no projeto de lei tem a criação de 2 novas diretorias na ANTAC, né, doutor? De 2 novas diretorias na ANTAC. Sim. Para cuidar do assunto. Porque é para equiparar as demais agências reguladoras, né? Hoje, na Agência Nacional de Transporte Aquaviário, nós só temos 3 diretores, né? E a Lei 10.231, ela designava 5 diretores para cada agência. Então, nós vamos desigualar. Isso vai dar mais celeridade na instrução e na decisão dos processos e na regulação em si do transporte aquaviário. Já tem alguma coisa em gestação, preparação na ANTAC para se preparar para esse novo momento, Marcelo? Sim, a gente está acompanhando, né? A agência está acompanhando o projeto. Na verdade, a agência ela é parceira do Ministério, né? Nas propostas, nos estudos, nas avaliações, né? E a regulação vai acompanhar, certamente, né? Há desafios enormes aí para a gente resguardar, né? Porque o que a regulação faz? É aquela figura do triângulo equilátero clássica da regulação, né? No vértice tem o setor público emanando das políticas públicas, no outro vértice você tem as empresas que prestam aquele serviço que é autorizado pela União e do outro lado os usuários. E a agência reguladora ela está no meio desse triângulo, trabalhando para que esse triângulo fique equilátero, né? Então a gente tem que fazer aquele jogo, né, de cintura e manter e fazer executar aquilo que é determinado pela União, porque em fórmula política, fazendo com que as empresas sobrevivam, tenham seus ganhos, suas lucratividades e que os usuários sejam bem servidos, recebam o serviço adequado. Essa é a grande missão da regulação. E certamente a agência, como demais agências que integram toda essa multimodalidade, vai trabalhar unidas, integradas para fazer o transporte de carga ser o melhor possível nesse país. Bacana. Vamos continuar a nossa discussão no próximo bloco. Okay. A gente faz agora um rápido intervalo e o negócio na pauta volta já.